Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco, nossos radiovintes da Rádio Arca da Aliança 93.5. Você que nos ouve também através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Também através da Rádio São José de Mafra, 96.9. Também através das Web Rádio na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville, e Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul. Também acolher no início desse programa aqueles que estão aqui sempre conosco. Seja bem-vindo, Eduardo e Júlia. Olá, Padre Gélio, olá a todos os nossos ouvintes. Hoje o programa está um pouquinho diferente, né? A Carol não está conosco nessa edição do programa Vida Pastoral, então vou tomar a liberdade de fazer o que ela faz todo o programa e dizer que estamos na edição de número 397. Então, caso você não acompanhou o programa da edição passada, das outras semanas, né? Você pode acompanhar o programa Vida Pastoral também pelo YouTube da Diocese de Joinville ou pelo Spotify. É só pesquisar por Diocese de Joinville ou programa Vida Pastoral. Lá você consegue acompanhar esse programa em formato de podcast, né? Numa versão um pouquinho diferente do que das rádios, mas com o mesmo conteúdo, com todas as informações da vida pastoral, de tudo que acontece no dia a dia da Diocese de Joinville. Então fique com a gente neste programa. O programa está cheio de conteúdos, de novidades, curiosidades, e espero que você acompanhe com a gente até o final. Então, olá a todos os nossos ouvintes, você aí que nos acompanha pelo rádio, pela internet, ao vivo ou gravado, né? Seja você aí que está no seu carro, no seu escritório, na cozinha, fazendo o almoço de repente, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pastoral desta semana aí do dia, né, desse sábado, dia 13 de abril. Faço lembrança aqui no início do programa, só para não passar batido, talvez a gente fale mais algumas vezes durante o programa, mas lembrar de nos colocarmos em unidade, não só com o nosso bispo Dom Francisco, mas com todos os bispos do Brasil que estão reunidos em Aparecida para a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB, e a gente vai comentar um pouquinho porque tem um assunto muito interessante que aconteceu hoje, né, na programação aí da Assembleia da CNBB, mas que diz respeito direto à vida pastoral das nossas comunidades, paróquias, né? E daqui a pouco você sabe um pouquinho mais sobre isso. Mas então fique sintonizado conosco aqui no programa Vida Pastoral para não perder nenhum detalhe de tudo aquilo que acontece na nossa igreja e na nossa diocese. Queremos, de modo muito especial, também acolher a palavra de Deus, a palavra de Deus que dá norte, horizonte, que ela que é luz para guiar os nossos passos. Então você que tem a Bíblia próxima a você, posso pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 35 a 48. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas ele ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco.
Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa. No Evangelho temos primeiramente a alegria de alguns discípulos, os discípulos de Emaús, que reconheceram o Senhor ao partir o pão. Com alegria e espanto, e talvez ainda sem bem entender isso, anunciam, contam aos outros discípulos esse momento. Quem faz a experiência com Deus, com o ressuscitado, não deve ficar para si. É impulsionado a partilhar, a levar essa boa notícia aos outros. Infelizmente, muitas pessoas partilham, compartilham, e tem até aquelas que acabam curtindo notícias ruins, tragédias, dificuldades. Na hora de partilhar alegrias verdadeiras, experiências com Deus, a palavra de Deus, somos muito mais tímidos. Muitas vezes nem partilhamos ou compartilhamos. Somos convocados então com a vida testemunharmos, mas também através dos meios de comunicação. Jesus aparece no meio dos discípulos. Provavelmente não eram somente os apóstolos. Jesus deseja a paz. Primeiramente porque ainda é uma comunidade que está com medo do Sinédrio, do Império Romano. Segundo, esta comunidade, mesmo após o testemunho dos discípulos de Emaús, ainda tiveram dúvidas, ainda pensaram que Jesus fosse um fantasma. Nós muitas vezes não acreditamos, mesmo diante do testemunho de outras pessoas. Jesus mostra então as mãos e os pés aos seus discípulos, para que logo pudesse dissipar o medo, a dúvida deles. Apesar de termos também nos dias de hoje provas da ressurreição e que Ele está presente no meio de nós, as preocupações e os medos, muitas vezes, que acabam conduzindo, também a insegurança, que acabam conduzindo a nossa vida. Jesus pede algo, então, aos seus discípulos para comer. Primeiramente, para quebrar o clima da dúvida, da surpresa que os discípulos têm. Segundo, porque o ressuscitado se faz presente também no nosso cotidiano. Muitas vezes podemos esperar, desejar que algo extraordinário, quase mágico, milagroso, tem que acontecer comigo, contigo, na missa, num retiro, numa adoração. Mas não é só dessa forma que podemos ter uma experiência com Deus. Não podemos também esquecer que Deus se revela no nosso cotidiano, como percebemos ao longo desse tempo pascal, no partir o pão, no comer o peixe, num diálogo aparentemente que era com um jardineiro. Então pode ser também nos dias de hoje, através de um sorriso de uma criança, ao contemplarmos a natureza, num diálogo com quem trabalhamos, ou com um vizinho ou uma vizinha, também possa o Espírito Santo fazer que nós tenhamos uma experiência com o ressuscitado. Jesus, explicando as Escrituras, abriu a mente dos discípulos para que eles pudessem compreender que o Filho de Deus iria sofrer, morrer e ressuscitar. Portanto, a palavra de Deus é um meio eficaz para que possamos também perceber essa graça de Deus ao longo da nossa história. Mas não somente, então, a história do passado, dos nossos pais da fé, como Abraão, Moisés, mas compreendermos o que Deus quer de nós também no dia de hoje. Impulsionados pela palavra de Deus e pela força do Espírito Santo, é que podemos também, como Pedro, na primeira leitura,
expressar, testemunhar o centro da nossa fé cristã, que é Jesus Cristo, que viveu no meio de nós, morreu e ressuscitou. Aliás, ele utilizou também as Escrituras para perceber a ação de Deus, apontando então o pecado daqueles que acabaram matando Jesus. E Pedro ainda diz aos judeus, de modo especial ao Sinédrio, da necessidade deles se arrependerem dos seus pecados, porque eles serão perdoados. Assim também nós. É tempo pascal, mas é tempo de percebermos e nos arrepender dos nossos pecados e perceber se estamos realmente também anunciando, testemunhando o ressuscitado em nossa vida. Aproveitando esse clima pascal, né, desse evangelho, desse domingo, né, o próprio tempo litúrgico que a gente vive, inspirado pela música também, trazer aqui um comentário que a gente recebeu semana passada no YouTube. Não sei se a pessoa nos escuta pelo YouTube ou se ela escuta pelo rádio e veio comentar no YouTube, né? Mas a Marli José Pereira Martins deixou aqui um recado, né? Dizendo que quero deixar registrado que o Tríduo Pascal e a Quaresma foi vivida intensamente lá na paróquia dela e agradece, né, então, ao padre Fábio Almeida, que, né, é o pároco lá em Guaramirim,
E então ela agradece, né, ao padre e comenta como foi bonito vivenciar esse momento de Quaresma e Tríduo Pascal. Eu deixo, né, aproveito o recado aqui da Marli também para você que nos escuta, dá uma passadinha ali no nosso YouTube, comenta o que está achando do programa, né, de repente escuta alguma edição passada e mais do que isso, né, pode também ver os outros conteúdos que temos nas redes sociais da Diocese. Falando especificamente do YouTube da Diocese, essa semana publicamos uma entrevista com as 3 coordenadoras da Escola de Comunicação da nossa Diocese. Então você que já foi aluno, de repente, da Escola de Comunicação, assiste lá, mate a saudade da sua experiência na Escola de Comunicação, mas você também que pensa em aprender mais sobre comunicação, pode aproveitar e dar uma passada lá e entender como é que vai funcionar a escola esse ano. Temos no site da Diocese também os detalhes e daqui a pouco no quadro de notícias a gente fala mais uma vez sobre como se inscrever na Escola de Comunicação de 2024. E falando nesse conteúdo que o Eduardo acabou de falar para vocês sobre a Escola de Comunicação, esse é um podcast, um videocast, uma experiência de conteúdo diferente que a assessoria de comunicação está trazendo, que é chamado Caminhos da Missão, e que a primeira edição dele foi com Carlos Bento, falando um pouquinho sobre a Ecotecal. E a nossa ideia é continuar esse quadro, né? Trazer outras pessoas, outras pastorais, padres, diáconos, enfim, outras pessoas que têm um caminho nessa missão de evangelizar para contar alguma curiosidade, alguma situação diferenciada, alguma história, algum bastidor que geralmente a gente não conhece. A gente até comentou um dia que tinha que trazer um dia pro quadro, né? Como se fosse Padre Ronque e Padre Jorginho, sabe? Contando histórias diferentes. Ou Padre Ronque e Padre Gélio, que um foi formador enquanto o outro era seminarista. Eles vão descobrir as histórias da época do Padre Gélio no seminário. Será que o Padre Gélio se comportava no seminário? Eu já tenho uma terceira geração, eu já fui formador do Padre Alessandro, do Padre Gabriel também. Então, tá vendo? Colocar os 3 para conversar, seria uma proposta interessante. Então, assim, se você tem, né, vontade, curiosidade, se algum padre já contou alguma história que talvez a gente não conhece, manda pra gente nos comentários pra gente dar uma investigada, uma sondada e preparar as próximas edições do podcast Caminhos da Missão. Mas continuando o programa de hoje, agora a gente vai falar sobre um assunto que provavelmente interessa um público muito assíduo da Diocese de Joinville, que está presente em todas as lives e qualquer lugar que tiver algum evento da Diocese. Se você perguntar quem é catequista, alguém vai levantar a mão. Então a gente vai falar um pouco desse assunto, né, que envolve catequistas. Antes de falar isso, eu queria fazer acho que talvez eu já falei aqui em alguma edição passada, mas eu caí nessa pegadinha da Andréia, coordenadora da catequese, né? Que era uma formação do dízimo, e ela perguntou, quem aqui é catequista? E daí uma meia dúzia levantou a mão, e ela falou, tão errado, todos vocês são catequistas. Que a gente também tem esse papel, né, de ajudar na evangelização, né, seja na nossa família, na nossa casa, com as crianças perto da gente, né, mas a gente sabe que tem essas pessoas que têm uma missão um pouco mais controlada, mais regular, né, de ter aí os encontros de catequese, ter as suas turmas de catequese, né, mas é um pouco então sobre esse tipo de catequista que a gente vai falar hoje. E porque também, talvez você já ouviu aqui, já escutou em alguma live, você que é catequista com certeza já escutou falar sobre isso, que em 2021 o Papa Francisco publicou uma carta apostólica aí com um tema um tema bastante importante para a catequese, mas que a gente ainda está caminhando nesse assunto, e agora no Brasil em especial, e daqui a pouco na Diocese a gente dá alguns passos importantes, não é, Padre? Eu ia comentar justamente isso, e vamos dizer que nós temos nosso locutor, nosso âncora, Padre Gélio, assessor da catequese, então ele pode falar com bastante propriedade pra gente sobre esse assunto também. Isso, então, a partir dessa carta apostólica, 10 de maio de 2021, Anticum Ministerium,
o Papa instituiu o Ministério do Catequista. E demorou um pouquinho a nível de Brasil, mas então na nossa 61ª Assembleia Geral da CNBB, mais propriamente no dia 13, hoje de manhã, aconteceu então a instituição de 19 catequistas. Por que 19? Porque nós temos 19 regionais. Então, o nosso regional, talvez quem não compreende, o nosso regional é Sul 4, compreende o estado de Santa Catarina inteiro. Mas tem regionais que pega 2, 3 estados. E dentro do nosso regional, então, qual será que foi a pessoa escolhida para receber esse ministério? No Brasil é a primeira vez que eu saiba que está sendo instituído pessoas. E de forma, digamos assim, nacional, né? Talvez alguma diocese já tenha feito, mas agora de forma nacional é a primeira vez. Então, a pessoa é Regiane Dutra Freire. Da onde que ela é? Então, é da Diocese de Caçador. E ela tem 45 anos, mas já é catequista desde os 19 anos. E hoje faz parte da equipe de coordenação do regional, né? E só para a gente ajudar o pessoal a entender em casa, a gente tem essa palavra, né? A instituição do ministério, né? Que é importante lembrar que, assim, talvez muitas vezes na prática a gente saiba que tem muitas pessoas que têm uma formação enorme sobre catequese, tem uma vivência prática muito grande sobre catequese. Uma bagagem grande, né, sobre catequese. E agora só está começando a acontecer esse processo, digamos assim, de regulamentar a profissão. Porque até então não existia uma instituição própria. Apenas existia um envio paroquial e tudo mais. Agora a instituição, ela deve ser sempre realizada dentro da missa, tem um rito próprio e só o bispo pode realizar esse ministério. Então, fazer o envio desse ministério não é apenas um envio pelo pároco, é um ministério acolhido dentro da igreja e que é tanto para homens como para mulheres também, né? Isso que é um pouquinho da diferença que está acontecendo agora, né? E assim, padre, de formas práticas, né? Para que quem está nos escutando consiga entender. A gente fala sobre o Ministério do Catequista, sobre essa instituição, né? Mas em termos práticos, talvez, qual que seja a diferença daquela pessoa que vai receber o Ministério do Catequista para aquele catequista lá da paróquia? Todos serão catequistas, mas é que quem recebe o ministério, primeiro é um reconhecimento que a pessoa já doa a sua vida. E como o Papa diz que aquele que recebe o ministério do catequista, ele é próprio por natureza um evangelizador. A gente falava de anunciar, evangelizar, todos nós batizados, mas de modo especial, aqui ele tem uma missão específica e anuncia através da palavra. Então, a diferença vai ser nesse sentido de reconhecimento, é uma coisa mais perene, ele já é uma vocação no sentido que ele decidiu sempre ser catequista. E a gente sabe que não só na nossa diocese, em outras dioceses, às vezes alguém assume o compromisso de catequista por 2, 3 anos, depois acaba mudando de bairro, aí deixa de ser catequista, ou às vezes por causa de determinadas situações deixa de ser catequista. Não, a partir de que você recebeu o ministério, você vai viver esse ministério durante toda a sua vida. Então, assim, isso se torna diferente. A gente não quer aqui criar classes. Ele é mais importante do que os outros. Não é mais importante. Vai ser coordenador dos outros? Não vai ser coordenador dos outros. Mas é um reconhecimento porque aquela pessoa vive uma vocação e uma vocação tão forte. Todos podem receber? Quem é que vai receber? Então, a nível de Brasil, as pessoas que estão recebendo agora são também por uma espécie de, podemos usar essa palavra, reconhecimento, por já atuarem tanto tempo, por já fazerem tantas formações. E pelo testemunho que dão, né? Pelo testemunho que dão, continua atuando. Mas vai ser só a nível de Brasil? Não, nós vamos também ter a nível de diocese. Então, quando que será a nível de diocese essa instituição
de catequistas. Então, prepare o seu coração, a gente vai estar falando daqui para frente um pouquinho mais. Vamos chamar a coordenação da catequese qualquer dia também para bater um papo, quando estiver um pouquinho mais próximo para nós, principalmente a partir de que a gente tiver os nomes selecionados das pessoas. Então, como é que vai acontecer na nossa diocese? O envio será dia 29 de agosto, numa missa na Catedral. Então, lá, mês de agosto, que é o mês das vocações, o último final de semana é dedicado de modo aos catequistas. Durante a semana, ali na quinta-feira, a gente vai fazer, o bispo vai estar realizando, instituindo o Ministério Catequista dentro da nossa diocese. Quem que decidiu isso? O Conselho Presbítero e também a reunião geral do clero. E de modo geral, como que vai acontecer isso? Primeiro passo, os padres vão pensar em nomes, a coordenação de catequese vão levar para o CMPP de 3 nomes que se leve e se escolhe uma pessoa. Um catequista por paróquia, é isso, padre? Um catequista por paróquia. Um catequista pode ser escolhido agora, um para 2024, depois vai ter um para 2025 e um para 2026. E nesses 3 anos, eles serão como está acontecendo no Brasil, que é chamado de reconhecimento. É quem já atua há tempo, quem já tem uma determinada formação. Mas a partir de 2027, como é que será, Padre Gélio? Então será a partir daquela formação que a diocese está fazendo através da Studium, de forma online, mas claro que tem também a forma presencial ali na sua paróquia também. Ela é articulada, tem dos 2 formatos. É uma única formação, mas que tem forma presencial e online. E por isso, só aqueles, a partir de 2027, só aqueles que fizeram essa formação, e tem outros critérios no Brasil, que precisa de idade, que precisa de caminhada, está atuando, mas 2027 será só a partir de que tenha também essa formação a nossa diocese. Mas quer dizer que quem vai ser enviado agora em 2024 não tenha? Não, também nos critérios é que essa pessoa já tenha uma caminhada e já tenha feito muitas formações, e muitos já fizeram formações tão belas, tão fortes, com as irmãs catequistas franciscanas, com a irmã Celestina, a irmã Terezinha, continuaram também com essa coordenação. Então, quem vai escolher é a própria paróquia nesse primeiro momento. Então, essa semana a gente deve estar enviando para os padres já esses critérios para escolher. E a paróquia, então o pároco, junto com o CMPP, vai fazer a escolha desses nomes. E nós, em um outro momento que na rádio, a gente vai estar anunciando esses nomes através de comarcas. E vocês vão conhecer um pouquinho melhor esses catequistas também, né? Então, só pra gente reforçar, pra quem tá ouvindo tudo que o senhor falou, né? Neste primeiro momento, essa escolha, ou quem for instituído nesse Ministério do Catequista, de forma alguma é pra criar uma hierarquia, né? É pra criar uma desavença. Não, é pra dar um reconhecimento àqueles catequistas, como o Eduardo falou, que dão testemunho ou que já estão há tempo na caminhada. Então, só pra gente deixar isso claro, de que o papel de catequista é tão importante quanto todos os outros, né? Com certeza. Então, essa é a intenção do próprio Papa Francisco, né? Que seja um reconhecimento, uma valorização dessa caminhada que é propriamente uma vocação, né? Para quem já atua há tanto tempo, se tornou uma vocação, é uma vocação. Mas nem todos têm esse tempo de dedicação, nem todos são catequistas a longo prazo assim também, hein? Acolher e dizer que nós estamos realizando esse programa que fala diversas notícias da nossa diocese, faz a reflexão do evangelho do final de semana e também tem o quadro de aniversariantes dos padres e diáconos que fazem aniversário. Também temos o santo também daquela semana, da próxima semana, que também são celebrados, e o quanto é importante você estar em sintonia conosco e acompanhar essa caminhada das pastorais, dos movimentos, da programação da nossa diocese. Seja você, então, que esteja na Serra, nos acompanhando através da rádio São José de Mafra, seja você também da região de Guaramirim, Jaraguá do Sul, nos acompanhando também das web rádio Vida Nova e também da rádio Voz do Bom Pastor,
ou você também do nosso litoral, nos acompanhando também através da Rádio Arca da Aliança, mas também de modo especial através do web rádio Na Presença de Deus. Então, a nossa diocese em sintonia com o nosso programa Vida Pastoral. Agora vamos acompanhar então as notícias da nossa diocese. Notícias da Diocese. Mais uma vez trazemos aqui o recado, o lembrete para você que vai, né, você que atua em celebrações dos sacramentos, né, nas missas, sejam de celebração do matrimônio ou também até de outras, né, como de primeira Eucaristia, Crisma, sempre é bom também estar atento a isso, que na próxima semana acontece mais uma mais uma edição da formação do curso Digna Celebração dos Sacramentos. Essa formação, né, ela é destinada a todos esses profissionais e assistentes de decoração, fotografia, filmagem, canto, música, cerimonial e todos esses serviços que acontecem aí durante as celebrações. E esse ano, né, estamos mais uma vez aí com esse itinerário formativo, lembrando que são várias datas ao longo do ano, né? Mas não é que o profissional precisa participar de todas, né? Ele escolhe aquela que for mais conveniente e participa dessa formação. E este ano a formação tem um custo de R$15, que dá direito ao material, né? Que é utilizado na formação e também a carteirinha de credenciamento. A próxima formação, que é essa do dia 15 de abril, será na paróquia São José Operário, aqui em Joinville. Então, dia 15 de abril, 7h30 da noite, na paróquia São José Operário. E a próxima, né, é no dia 20 de maio, na paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul. Você que atua, né, nessas celebrações, você que é profissional dessas áreas citadas, passe no site da Diocese de Joinville para se inscrever e garantir que a sua credencial esteja em dia. E também, né, lembrando que essa formação ela é válida, né, e é muito bem-vinda para agentes da pastoral familiar e outros agentes de pastoral que também atuam nessas celebrações. E você que vai casar, né, está se preparando aí para o matrimônio, em breve, né, nas próximas semanas aí, a gente também vai passar a disponibilizar os contatos dos profissionais já credenciados, né, que estão aí com as suas credenciais em dia, em validade, e o caminho é o mesmo, né? No site da Diocese de Joinville tem lá um banner grandão lá falando sobre a digna celebração dos sacramentos e junto, além das datas de formação, terá lá essa relação dos profissionais que estão com a credencial em dia. E falando ainda sobre esse assunto, antes de irmos para a próxima notícia, lembrando que a credencial, independente da cidade em que o profissional faz o curso, seja em Joinville, seja em Jaraguá, enfim, a credencial é válida para todos os 18 municípios da Diocese de Joinville. Então, se o profissional fizer o curso em Joinville, mas ele vai estar presente em um casamento em São Bento do Sul, ela é válida. Então, é para todo o território da Diocese de Joinville. E reforçando que todo esse esforço, né, de formação é justamente para fazer com que a celebração seja a mais honrosa e bonita possível, porque a Júlia não casou ainda, planeja casar. Sim. Então, mas eu, enquanto já casado, digo que é um momento muito marcante, muito bonito, importante, mas às vezes é tenso também, né? Que a gente quer que tudo saia certo, tudo que a gente... É um investimento, né? Quando a gente pensa na questão, assim, de contratar pessoas, né? A gente quer que sejam os melhores profissionais possíveis dentro daquilo que o dinheiro pode pagar. Que seja harmonioso também naquele momento, né? O padre deve estar tranquilo, os noivos também devem estar tranquilo, mas diante disso, todos devem saber o seu papel, né? Os noivos, os padres, os fotógrafos, cerimonialista, cada um tem um papel, uma missão. Então, a gente precisa saber qual é o nosso espaço, como posso atuar melhor para que tudo seja harmônico, porque todo mundo gosta de uma harmonia. Então, principalmente nesses momentos assim, de casamento, batizado, de crisma, a gente deseja essa harmonia plena, né? Então, se você está aí se preparando e quer que tudo saia
como planejado no seu casamento, dá uma atençãozinha nesse assunto, se certifica aí de que o profissional que você contratou já fez a formação, para que tudo saia da melhor maneira possível aí na sua celebração. Próxima notícia do nosso programa hoje é sobre o retiro diocesano do GBR que acontece no final deste mês. No dia 28 de abril, um domingo, acontece o retiro diocesano dos grupos bíblicos de reflexão. O tema central será querigma e a assessoria desse retiro será com o padre Adalberto Donadelli Júnior. O retiro diocesano do GBR acontece na comunidade católica Arca da Aliança, no bairro João Costa, e tem início às 8 horas da manhã. Ele encerra às 16 horas. Para participar do retiro, os interessados devem preencher um formulário de inscrição, que está presente também no site da Diocese de Joinville, e realizar o pagamento da taxa, que tem um valor de R$ 30. Passamos também mais uma vez aqui agora para recordar sobre as formações que são em conjunto, né, da Pastoral do Dízimo e da Catequese, que falam aí sobre as vivências do Dízimo Mirim. Nas próximas semanas, será a vez das comarcas São Francisco do Sul e São Bento do Sul a participar, né, e receber essa formação sobre a terceira vivência do volume 2 do Dízimo Mirim. O encontro é destinado para catequistas, missionários da Pastoral do Dízimo e coordenadores paroquiais de catequese e também do dízimo. Essas próximas duas formações, então preste atenção aí você da comarca São Bento do Sul e da comarca São Francisco do Sul. No dia 18 de abril, a formação será na paróquia São José, no bairro Serra Alta, lá em São Bento do Sul. Então, 18 de abril, 19h30, na paróquia São José, no bairro Serra Alta. E na comarca São Francisco do Sul, a formação será no dia 24 de abril, na comunidade São Sebastião, que fica em Araquari. Então, não deixe de participar. Já falamos bastante sobre catequese hoje aqui, né, em um determinado momento do programa, e reforçamos esse convite a você aí, catequista, a estar por dentro do que acontece aí em relação ao Dízimo Mirim e se preparar da melhor maneira possível. E agora, acrescentando mais informações à notícia, né, que de bastidor, talvez, a gente ajuda, né, participa do processo de produção desse material do Dízimo Mirim, e ele é pensado com bastante carinho, seja pela Pastoral do Dízimo, pela catequese e todos aqueles que se envolvem no processo, e ele é pensado para ser vivido da melhor maneira possível aí na sua comunidade. E para que ele também saia da melhor maneira possível, é importante que se tenha essa unidade, sintonia. Então, participe das formações para entender a melhor maneira de usar o material. Não que seja difícil de utilizar, né? Mas sempre tem dicas, sugestões, né, de como utilizar da melhor maneira possível, porque a gente sabe que os catequizandos, né, eu já tô me jogando aí para a categoria da terceira idade, quase já. Exagero! E a gente sabe que as crianças vivem numa velocidade diferente da gente, né, são gerações diferentes, então não custa a gente tentar ter um olhar também assim, com atenção, porque eu vou dar um spoiler, talvez para quem não conhece o material, mas nessa edição tem inclusive um jogo de tabuleiro, né? Então, às vezes jogos de tabuleiro são mais difíceis do que a gente imagina. Não Sim. É o caso desse. Não é o caso desse, é um jogo, assim, fácil, relativamente simples, né? Mas é legal você saber como brincar antes, né? Já tá por dentro de como é que funciona. E assim como todo jogo, tem regras, né? Sim. Então você entender como funciona pra, como você comentou, Edu, levar, no caso, né? Essa melhor experiência para as crianças. E é um momento onde o catequista se sente um pouco catequizando, né? Sim. Porque aprende e aprende vivencia. Fazendo, né? Exato, aprende na prática. E pode levar essa experiência tão diferente, né? Que sai, às vezes, daquela rotina, enfim. Trazer essa alegria diferente para a criança que tá ali aprendendo um pouco mais da nossa igreja. E aproveito para perguntar para você que está nos ouvindo, você que tem crianças em casa, que já participaram das primeiras vivências do Dízimo Mirim, como é que foi aí para você? O que você achou dessa experiência? O cofrinho lá com o coraçãozinho do Dízimo Mirim, ele tá vivo ainda? Tá funcionando? Tem alguma coisa dentro? O que você acha dessa experiência que a gente propõe aqui na Diocese de Joinville?
Aproveitando já para fazer mais um comentário, e a gente fala sobre trazer essas novidades para a rotina dos catequizandos, né? Acho que é uma forma de a gente mostrar o como é relevante essas formações entre catequese e dízimo para os catequistas. Eu lembro quando eu estava na catequese, sei lá, 2009, 2010, por aí, a gente tinha um álbum de figurinha. E além de ser um incentivo, né? Era uma alegria cada missa da catequese que a gente ia e ganhava uma figurinha, poder chegar em casa e colar no álbum. Era uma experiência diferente. A gente sabe que criança, você tem que ter um jeitinho de lidar, né? Tem que conquistar mais o coração do que a mente. Exato. Então é com essas pequenas mudanças e iniciativas, igual essa da catequese com o dízimo, que a gente cativa e traz mais essas crianças para nossa igreja, para o reino de Deus e estar perto do que realmente importa. Bom, e a próxima notícia eu vou pedir para Eduardo me ajudar a comunicar, né? Já que ela fala sobre escola de comunicação, que está com as inscrições abertas para a turma de 2024. Então, essa é uma excelente oportunidade para quem busca se aprofundar no campo da comunicação com uma perspectiva de fé. E sobre o inspirador tema Jesus Comunicador, ensina-nos a comunicar mais e melhor a tua palavra, a iniciativa busca capacitar agentes de pastoral a evangelizar de forma eficaz e criativa. Já falamos aqui no começo do programa, né, sobre a escola de comunicação, né, que temos aí essa entrevista com as coordenadoras no YouTube da Diocese de Joinville, mas fica novamente o convite aqui, o reforço. Essa é uma formação, né, até o título do vídeo no YouTube, se eu não me engano, é esse. Peraí, eu vou confirmar, porque eu pensei 2 opções de título, eu não lembro qual que eu coloquei. Mas a comunicação é para todos. Mas tinha uma segunda opção que era a comunicação é um processo de paixão também, né? Você amar o que você comunica. Então, você que assume o compromisso de evangelizar, é convidado também a assumir esse compromisso de se aperfeiçoar na comunicação. Porque o processo de evangelizar está completamente ligado à comunicação. E a escola de comunicação, então, é esse ambiente para você buscar capacitação nos mais diversos ramos, né, de conhecimento. Tem aulas de fotografia, que são sempre muito desejadas, aulas de redação para você fazer aí um texto mais objetivo, um texto que comunica de verdade, aulas de planejamento, seja planejamento de comunicação, mas até planejamento de eventos, muitas vezes, disciplinas de redes sociais, né, mídias digitais como um todo, e inclusive também algumas disciplinas um pouco mais teóricas ou mais reflexivas, né, como a disciplina de relações humanas, para a gente aprender aí a trabalhar talvez essa questão da comunicação interpessoal, como trabalhar uma comunicação não violenta, né? Ter uma inteligência emocional, né? Para lidar nessa vivência das pastorais nas nossas comunidades. E acho bem interessante falar que, apesar, né, de a iniciativa da Escola de Comunicação ter por objetivo principal capacitar agentes de pastoral, né, para evangelização, esse é um curso, né, com as disciplinas que você pode levar os conhecimentos e utilizar na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, né, na sua profissão, no seu contato com amigos, familiares, enfim. É um conteúdo que você aprende e você pode colocá-lo em prática não só em atividades relacionadas à igreja ou à pastoral que você participa, mas sim com tudo, porque a comunicação é a base de muita coisa, né? Então, essa é uma oportunidade de você aprimorar os seus conhecimentos. E as aulas da Escola de Comunicação, elas estão agendadas para acontecer de maio a outubro de 2024, e o curso promete uma imersão de 45 horas em conhecimentos teóricos e práticos, como o Edu já comentou, e os encontros serão presenciais aos sábados, da 1h30 às 18 horas. E os alunos que mantiverem 75% de frequência receberão ao final do curso uma certificação. As aulas acontecem na Cúria Diocesana de Joinville, localizada na rua Jaguaruna, número 147. E para fazer a inscrição, pode acessar o site da Diocese que encontra o formulário certinho.
A gente sabe que nos outros anos, né, a escola de comunicação ela começava mais cedo e talvez terminava até mais tarde, sempre com uma aula por mês. Esse ano o formato vai ser um pouco diferente, né, para tentar fidelizar um pouco mais os nossos alunos, né? Então vai ser mais concentrado, um intensivão de comunicação. Em maio é uma aula só, mas depois todos os outros meses são 2 aulas por mês. Sempre aos sábados à tarde, né? Como a Júlia já passou ali os horários. Então, já se programe aí, pense, segundo semestre, maio é primeiro semestre ainda, eu sei, mas, né? A maior parte é no segundo semestre. Já se programe aí, reserve esses sábados para fazer essa formação e melhorar a sua atuação na sua pastoral, no seu movimento. E aí eu vou pegar assim pelo nome, né, ou pela função, aqueles que eu, né, agora Eduardo, acha que deveriam fazer a escola de comunicação. Tem todos aqueles que atuam na pastoral da comunicação, que já são meio que obrigados a fazer, eu diria. Alô, pasconeiros! Mas também você aí que coordena o CMPC da comunidade. Por que você não faz a escola de comunicação? Você que coordena o CMPP da sua paróquia, faça também a escola de comunicação. Com certeza você vai entender muito melhor sobre até como funciona a sua comunidade, como dialogar com as outras coordenações, como potencializar a evangelização da sua paróquia nos mais diferentes âmbitos. Também a coordenação de cada grupo de jovens deveria enviar um jovem também que ajudasse a pensar e cuidar da comunicação também dentro de cada grupo de jovens, né? Independente se o grupo de jovem pertence a que expressão juvenil. Pode ser que seja da Renovação, pode ser que seja da PJ, pode ser que seja do Sagrado Coração de Jesus, dos Salesianos. Não importa a expressão, também era importante que tivesse pelo menos um jovem de cada grupo participando dessa formação. Se você tiver alguma dúvida sobre a escola de comunicação, pode entrar em contato com a assessoria de comunicação, que a gente ajuda, mas também as coordenadoras, né, a Célia, a Rose e a Daura, estão à disposição para ajudar e para tirar as dúvidas de quem tem interesse em participar desse processo formativo. Retiro para casais em São Francisco do Sul. No próximo dia 28 de abril, que é um domingo, acontece na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que pertence à paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul, este retiro para casais. O encontro ele terá início às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. A programação conta com a assessoria do padre Silvano. Vai ter também missa, oração e testemunhos de casais. Para participar do encontro, os interessados deverão fazer inscrição prévia na secretaria do Santuário Nossa Senhora da Graça, lá em São Francisco do Sul. O investimento é de R$30 por casal e inclui o café da manhã e o almoço. Então, reforçando esse convite para você, especialmente de São Francisco do Sul, né, da paróquia Nossa Senhora da Graça, para este retiro para casais. Aniversariantes da semana. E começando a lista de aniversariantes da semana, dia 14 de abril faz mais um ano de vida o Padre Ilmo. Dia 16, mais um ano de vida o Padre Ervin. Dia 17, completa mais um ano de vida o Padre Renato. E no dia 18 é aniversário do Padre Pierre. E de aniversários de ordenação, temos no dia 15 de abril o Padre Ervin, que, né, já foi dito ali que no dia 16 ele completou aniversário de vida, no dia 15 é de ordenação. Então, dessa vez não temos diáconos fazendo aniversário nem de vida nem de ordenação, somente padres. Então, parabenizar todos os padres que celebram o dom da vida e também o aniversário de ordenação. Mas também você que nos acompanha e celebra também o seu aniversário de vida, também é aniversário de matrimônio. Que Deus abençoe o seu matrimônio, abençoe sua vida, abençoe sua família, concedendo muita saúde, paz e felicidade.
Vamos para um dos momentos mais aguardados do programa Vida Pastoral agora, que é o Santos da Semana. Eu, pelo menos, acho legal. Talvez porque é novidade, talvez, mas eu acho curioso. É importante a gente conhecer um pouquinho, mesmo num momento tão breve, acho que a gente aprende alguma coisa nova. E deixando sempre, né, que é o momento aí de você depois buscar mais sobre o assunto, que é aí sobre esses santos celebrados em cada dia da semana. Hoje, dia 13, é dia de São Martinho I, que foi Papa e Mártir, que condenou a heresia dos monotelistas no Sínodo de Latrão. Só que nessa frase já tem vários assuntos para conhecer e pesquisar. Exatamente. O que foi a heresia dos monotelistas e o que foi o Sínodo de Latrão, né? No dia 14 é dia de Santa Ludovina, invocada como intercessora dos doentes crônicos. No dia 15, dia de São Damião de Vester, com certeza é um nome francês, que a pronúncia não é essa. Mas dia de São Damião, que é patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Dia 16 é dia de Santa Maria Bernadette, íntima da Virgem Maria e imitadora de suas virtudes. No dia 17, temos o dia de mais uma Santa Catarina. Acho que já falamos em algum outro programa, tinha 2, 3 Santa Catarina, acho que deve ser a 4ª Santa Catarina, que é mais uma que deixaram aqui para mim o sobrenome com uma pronúncia estrangeira, mas é algo como Santa Catarina Tecauita, ou alguma pronúncia parecida com isso, porque ela é uma indígena cristã da América do Norte. Fica aí mais uma curiosidade para um dia a gente selecionar quantas santas com o nome Catarina tem. Próximo programa, talvez, quem sabe. Mas no dia 18 é dia de São Galdino, cardeal caridoso que defendeu a fé e serviu aos pobres. E no dia 19 é dia de São Leão IX, Papa da Igreja Católica, exemplo de defesa da Igreja. Nessa semana que estamos tendo, né, em Assembleia dos Bispos, né, e querendo ou não, é uma comunhão mais direta com o Papa e com as coisas que ele escreve, passa, né, para todos nós. Nessa semana temos 2 papas de santos. Então, mais uma curiosidade. Talvez de todos esses santos, talvez o que você mais conheça ou tenha ouvido falar seja Santa Maria Bernadette, porque ela aparece geralmente junto com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? Será que essa é a mesma em Curitiba, que não tem um bairro ali, uma região, Santa Bernadette? Não, eu estou confundindo. Talvez estou confundindo pela cara do padre. Mas então, é o nome mais popular, né? Mais conhecido realmente. Então, agradecendo a todos vocês que rezaram conosco, nos acompanharam, que ficaram mais informados das notícias da nossa diocese. Então, antes da bênção final, passar a palavra então para a Júlia e também para o Eduardo, para o seu recado final. Agradeço a todos os nossos ouvintes que acompanharam essa edição do programa Vida Pastoral. Aproveito, né, para reforçar o convite que a gente já fez no início do programa, falando que o programa Vida Pastoral também está disponível pelo YouTube, pelo Spotify. Então, se você ligou o rádio, começou a escutar o programa, depois, né, dele ter iniciado, você consegue acompanhar, né, e escutar ele novamente numa edição gravada pelo YouTube e pelo Spotify. Então, procura lá no YouTube Diocese de Joinville, no Spotify por programa Vida Pastoral e acompanhe todas as edições com a gente para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Nesse programa a gente falou um pouquinho, principalmente sobre catequistas, sobre vocações, sobre missão e sobre, principalmente, evangelização, né? O padre falou muito sobre isso no Evangelho também. Então, que ao longo dessa nossa semana, dos nossos meses e durante a nossa caminhada na igreja, possamos ser grandes evangelizadores da Palavra de Deus. Espero vocês no próximo programa e desejo uma ótima semana e um bom final de semana também. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e fiquemos aí em unidade e que possamos todos ter um ótimo final de semana. Eu amanhã vou tocar na missa, depois de muito tempo, não vai ser nem violão, vou tocar baixo, então matar um pouco a saudade de fazer isso, né?
E não é... Geralmente quando vai tocar na missa, né, toca o violão porque é o que precisa, né? Mas apareceu a possibilidade aí de ter um grupo um pouco maior, eu vou poder tocar outro instrumento. Mas então... Na semana que vem a gente pergunta como foi. Isso, como foi, né? Se deu certo, se não deu certo. Porque o ensaio, como de costume, é a missa. Ah, entendi. É a passagem de som. Isso. Entendi. Mas, então, bom final de semana a todos e nos encontramos semana que vem aqui no programa Vida Pastoral mais uma vez. Dentro da nossa diocese, a gente tem chamado o Conselho Diocesano de Pastoral, mas a gente também tem os concílios comarcais, ou seja, aquelas reuniões que acontecem entre cada comarca. E a gente já realizou em 4 e nessa próxima semana nós temos nas últimas 2 comarcas. Então, na quarta-feira, nós teremos na comarca de São Francisco do Sul, e será, então, na paróquia Senhor Bom Jesus de Araquari, compreendendo, então, a região toda de São Francisco, Barra do Sul, Barra Velha, Araquari, e às 19h30. E na quinta-feira, na paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul, envolvendo, então, toda a região de Guaramirim, Jaraguá, Massaranduba, Xereder, e também às 19h30. E o que trata dentro de cada conselho comarcal? Trata assuntos que vêm propriamente do conselho diocesano, que vem da reunião do clero, e também os assuntos próprios de cada comarca. Formações, encontros, retiros, que não são a nível diocesano, mas a nível daquela comarca, a organização da própria comarca também. E então, quanto é importante a gente também compreender um pouco a lógica de reuniões, formações e encontros. Então, referente a leigos, nós temos como, primeiramente, a Assembleia Diocesana, depois o segundo órgão mais importante é o Conselho Diocesano de Pastoral. Depois é que vem os conselhos chamados comarcais. E assim vem depois abaixo disso vem o CMPP da sua paróquia e o CMPC. Outro momento a gente fala a nível de padres de diocese também, qual que são a hierarquia de reuniões e de encontros também. Agradecendo, então, a todos que rezaram conosco, nos acompanharam, pedindo que Deus abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.